E eu vou falar para vocês que o problema entrou na igreja. Não posso dizer o nome aqui, mas tem um teólogo muito importante lá na Europa, só para a guisa de ilustração. Um teólogo muito importante lá na Europa que disse que agora essa questão dos LGBTs está na ordem do dia. Ele disse, olha, pelos meus estudos, não sei o quê, minhas análises, a minha conclusão é que é muito provável que os apóstolos tenham tido relações homossexuais uns com os outros e que Jesus também. Disse o cara, que é padre. As minhas conclusões aqui, não sei o que, os meus estudos, me levaram a suspeitar de que os apóstolos muito provavelmente namoravam uns com o quê? Com os outros. E que Jesus Cristo fazia isso também. Gente que depois vai ensinar nas faculdades de teologia e formar padres e bispos. Viram o que aconteceu em Aparecida? Viram? Que vestiram a imagem de Nossa Senhora Aparecida com o manto com as cores do arco-íris, um grupo LGBT, dito católico, que fez uma romaria lá, e entrou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o manto todo colorido, com as cores do arco-íris. Tá feia a coisa. Tá ou não tá? Mas por quê? Porque nós estamos, de certo modo, entorpecidos e adormecidos. Com o que é que o mal, o diabo e os seus seguidores contam para avançar a sua agenda? Com o sono, a sedação dos católicos que aceitam o argumento de que mas não era assim, mas agora é. O dos católicos que aceitam o argumento da maioria. Não, mas como não é qualquer coisa, como é que se diz? Se a maioria faz, está certo, a maioria matou Cristo. Lembram que Pôncio Pilatos tinha sido democrático? Era Páscoa, e havia o costume de soltar, de anistiar um criminoso, por ocasião da Páscoa, por causa da festa da Páscoa. E Pilatos apresentou Jesus e Barrabás. Barrabás era um terrorista. A classificação de Barrabás era de ser um terrorista da época. Quem os judeus escolheram? Barrabás. Escolheram o terrorista. E Jesus foi o inocente, foi mandado para a morte. Foi mandado para a morte. Como se o número fizesse a verdade. A verdade não nasce do número. A democracia não faz verdade nenhuma. Não, todo mundo agora é a opinião da maioria. A opinião da maioria matou Jesus Cristo. As coisas não ficam certas porque agora a maioria pensa assim. E muita gente tomada pelo espírito do politicamente correto ou da vergonha de Cristo diz, olha, eu não vou discutir esses assuntos porque dá briga, sabe? Lá em casa, meu filho não gosta dessas conversas, meu marido não aceita, então, assim, quando eu estou com eles, eu sou igual a eles. Quando eu estou lá com eles, eu sou igual a eles. Ninguém pode nem suspeitar que eu frequento a igreja, que eu comungo, porque fora da igreja, eu sou igual a todo o quê? Só que o todo mundo negou Cristo. Essa coisa que a gente chama de todo mundo negou Jesus Cristo, nosso Senhor. E você quer ser igual ao todo mundo. Imagina. Imagina. E as loucuras não têm fim. As loucuras não têm fim. Agora, em nome da segurança, eu já vi mais de um caso, numa flagrante violação da lei de Deus, do sexto mandamento, aqui. A mãe, em nome da segurança, porque o mundo está perigoso, não está perigoso? Imagina deixar uma moça circulando por aí à noite. Não dá. Então o que a mãe fez? Em nome da segurança da moça, separou um quarto na casa para dormir com o namorado. Ela está segura. Está dentro o quê de? Não faz mal que ela vai para o inferno. Não faz mal que ela vai para o inferno. Portanto, que ela está segura, aqui dentro de casa. Que deixou de ser casa e virou motel. Então foi esse tipo de medo, de vergonha, que nos engessou e que permite aos maus avançar com sua agenda. Até o surgimento, até o aparecimento do anticristo. E se não nasceu, perdeu a hora. Perdeu a hora. E que quando vier, será ele o único objeto de culto e de adoração legítimo.
Quem tentar prestar culto a qualquer coisa que não seja ele, será considerado criminoso. Mas vamos ficar aqui e lembrar bem que quem escolheu Jesus Cristo foi o Pai, como fundamento de todas as coisas. E Jesus disse aos homens dos seus dias: a pedra que vocês construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Vocês, os pedreiros, rejeitaram a pedra que é a pedra de ângulo, a pedra de base de todo edifício. Então não poderia acontecer outra coisa a não ser a ruína da construção que se apoiou em outra coisa que não fosse a pedra angular. É o caso do mundo. Moralmente e espiritualmente, deixa eu dizer a vocês para encerrar, me desculpem aqui as figuras assim meio traumáticas, mas é verdade. Do ponto de vista do mundo, da situação do mundo, ele não está em melhores condições do que aquele cadáver já em estado avançado. Que um cadáver, 3 dias depois da morte, está de um jeito. 3 meses depois da morte está o quê? Bem diferente. E eu não estou falando aqui de coisas, estou falando aqui de coisas que aconteceram semana passada, mês passado. Estou falando de coisas que já cobrem alguns séculos. Um movimento de negação de Deus e de seu Cristo que cobre alguns séculos. Se alguém me perguntasse, como é, padre, que o mundo está diante de Deus? Em guerra contra Deus. Esse mundo para o qual vamos aí, de peito aberto, de braços estendidos, atrás da última novidade para comprar, para comer, para curtir, para viajar, é o mundo que declarou guerra a quem? A Deus. A Deus, nosso Senhor. Por isso, o Papa Pio XI, em 1925, se eu não me engano, 21 de dezembro de 25, quando ele publicou a carta encíclica Quas Primas, estabelecendo esta festa que hoje nós estamos celebrando, alertou o mundo a respeito do que viria pela frente, do que estava por acontecer, uma vez que as sociedades e as nações antis-católicas agora estavam querendo se livrar do jugo de Cristo. Lá na Europa, os dedos já estão sobre os botões de acionamento do armamento nuclear. Um esperando que o outro acione o quê? Tá sim. Os alemães que não são bobos nem nada já estão bem preparados, né? A Alemanha está toda preparada para a guerra. Toda. Jesus Cristo não é assunto só para oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, como a igreja rezou, foi estabelecido por Deus para nele Deus restaurar toda a criação. Tudo! No céu e na terra. Só que o mundo moderno reverberou o brado dos judeus na casa de Pôncio Pilatos. Fora! Fora! Crucificam, não queremos que ele reine sobre nós. Então caímos no governo dos homens maus. A escória humana nos diz agora como devemos ser e o quê? E fazer. A escória. Gente sem moral, sem princípios, sem caráter, sem norma, envolvida com todo tipo de crime. São eles agora que nos dizem, ó, é por aqui que nós vamos, todos vocês vão ter que fazer desse jeito, se não fizerem, vão ser processados e presos. E a tendência, me desculpem, é piorar, porque um cadáver nunca está tão podre que não possa apodrecer, mais o quê? Mais ainda. Então, quanto depender de nós, meus senhores e minhas senhoras, temos a obrigação, a tarefa e a missão de restabelecer o reino de Cristo ali onde estamos. Já seria um bom trabalho, um bom começo, se Jesus Cristo voltasse a reinar no âmbito dos nossos lares. No âmbito dos nossos lares. Que ele voltasse a ocupar o primeiro cargo, o primeiro lugar, como membro mais importante de nossas famílias. Quem é o membro mais importante de uma família católica? Jesus Cristo. Não tem outro. Ele é o pai, o irmão, o esposo, o advogado, o protetor, o salvador, o redentor, o provedor. É ele. E o bom Deus, então, filhos, nos inspire aquelas ações necessárias para que, trabalhando pelo reinado social de Jesus Cristo, que é disso que se trata, consigamos, de algum modo, atrasar os planos do anticristo. Se começarmos a nos mover, atrasaremos, perturbaremos os planos e as ações do anticristo e daqueles que no mundo o servem e o adoram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.